Voltamos, nossos ouvintes, essas mulheres incríveis também que estão conosco na nossa live, no programa Empreendendo com Elas. Voltamos para o segundo bloco, né? Muito bacana aqui a nossa conversa que estamos tendo aqui com a Silvia Witter. Ela que é psicanalista, especialista em atendimento a mulheres vítimas de violência, historiadora, assessora da Secretaria do Desenvolvimento Social e Família do Paraná. E também, gente, membro do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher. Então, gente, se tem uma mulher que pode ter aqui, tem propriedade para falar sobre mulheres, é a Silvia, que eu fico muito feliz. Foi muito rápido a nossa conversa ontem, foi um oi, 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 tudo bem, e consegui que ela viesse estar comigo aqui hoje. A agenda dela que também é bem cheia, bem aí os horários, e ela conseguiu estar aqui no programa para falar muito sobre mulheres. Depois, quase no final ali, a gente também já vai ter aí uma outra situação que a gente também quer pôr aqui para vocês no nosso programa. Mas, Silvia, eu queria que você voltasse a falar. Eu gosto muito de deixar vocês, mulheres, virem falar. Ah, Josiane fala pouco. Não, eu gosto de entender, escutar e deixar que mulheres como você, que tem muita propriedade, que vive isso no dia a dia, possa estar falando. Então, eu quero deixar para você aí, se você tem mais alguns outros assuntos que você queira falar, fica à vontade. Eu acho que é importante que nós falemos um pouco para as mulheres sobre como é o título, né, do nosso tema, como né? Que é o direito, título do nosso tema, né, o título da mulher, ou Sim. seja, né, o que quando a gente diz, né, direito da mulher, Direitos da é mulher. Direito da mulher, Perfeito, né? Silvia. Então, olhando pela perspectiva e pela ótica social, direitos da mulher é tudo aquilo que foi construído e constituído de forma legal, amparo legal, que cabe à figura da mulher. Sim. Tá? Então, desde a lei, por exemplo, Maria da Penha, como nós estávamos falando agora, Sim. há um serviço público que é ofertado para mulheres. Porque as leis, elas fazem o quê? Elas, baseado num contexto social e nas necessidades, essas leis são criadas, né? Correto. Essas leis são criadas, mas elas precisam daí passar para um outro lugar, que é ser executada. Correto. Né? Sair de lei, papel, né? E ir para a prática, vamos dizer assim. Sim. Chegar no território, nos territórios. Vamos até pensar a nível nacional. Né? Então, ela precisa chegar. Quem é que vai fazer com que essa lei seja efetivada? É o poder público. Né? Ou seja, as prefeituras, o governo do estado, o governo federal, que vai criar esses espaços, esses órgãos, né, esses equipamentos públicos. Sim. Para que as mulheres tenham acesso a isso. Instituições privadas também, dependendo desse direito legal da mulher, também podem criar esses espaços. Mas o poder público deve ofertá-lo de maneira gratuita, certo? Por exemplo, como nós estávamos falando, a mulher separou e ela quer saber se ela tem, como que ela faz para conseguir pensão para o filho. Ela pode contratar um advogado particular? Pode, mas o poder público também tem que fazer isso. Sim. E por que Josi, que o poder público faz isso? Porque o poder público é bonzinho? Não, porque o poder público cumpre a sua função, que é fazer com que o que o legislativo fez, que foi criar as leis, sim, vá para o executivo, que é executar, é fazer, sim, com que ela seja efetivada na prática. Sim. Tá? Então, isso é o que move uma sociedade, né? Um país como o Brasil, que é democracia, que é república, é assim que funciona. Né? Nós temos um Estado, né? Um Estado legal, que trabalha para a nossa população. Arrecadamos impostos, aí nós temos direitos, né, de utilização através desses impostos. Por que a mulher vai para o posto de saúde fazer uma mamografia? Né? Ela vai para o posto de saúde fazer a mamografia porque é um direito legal, né, sim, que ela tenha saúde, qualidade de vida, né? Até aqui, ó, a Constituição Federal de 88 é o principal instrumento jurídico de proteção dos direitos da mulher. Aí lá no artigo 5º da Constituição diz o quê? Que homens e mulheres são iguais perante a lei. Sim.
Mas eu ouço uma pergunta assim: se homens e mulheres são iguais perante a lei, por que existe leis específicas para a mulher? E não para o homem também, como agora eles estão falando que precisam ter isso. A Maria do João. Do João, falam isso, né? Falam. Porque o que acontece? A Constituição traz que nós devemos e somos iguais perante a lei, correto? Sim, correto. Até aí tá tudo muito claro. Sim. Mas na prática nós somos? Não. Não. Por isso precisam mecanismos de leis específicas para fazer o quê? Caminhar para cumprir a Constituição. Igualdade. Sim. Porque não é igual. Então, se não é igual, cabe ao Poder Legislativo criar leis, mecanismos para equiparar isso. Sim. Né? Trazer a igualdade, a equidade, a garantia dos direitos da mulher. E aí, até pegando o gancho que você falou sobre a Maria do João, né? Quando eu palestro em escola, eu escuto muito isso dos meus dos adolescentes. Dos adolescentes. Professora, mas por que não existe uma lei própria para cuidar da gente? Nós sabemos que existem mulheres agressoras. Aqui ninguém quer tapar o sol com a peneira. Nós sabemos que existem mulheres que agridem homens. Mas não é o que molda a sociedade. O que molda a sociedade, claramente, são mulheres morrendo na mão de homens. Sim. São mulheres apanhando de homens. São mulheres sendo agredidas por homens. Abandonadas. São mulheres com salários menores. Então, de forma... Olhando no âmbito social, a realidade geral é a mulher sofrendo essas situações. Por isso, uma lei específica. Aí eu sempre falo, olha só, analisando pela perspectiva masculina, nós pensamos assim, realmente, se eu fosse homem, pensaria, poxa, mas existe uma lei própria para proteger a mulher. Mas um homem consciente não faz essa pergunta. Por quê? Porque ele tem plena consciência de que se existe uma lei para proteger as mulheres, está protegendo de quem? Somente dos homens. Sim. Então, se ele é homem, ele precisa estar a favor dessa lei. Sim. E dizendo, Marada, vamos parar, vamos mudar, vamos estudar, vamos olhar por outra perspectiva, porque tá feio, é pra gente também. Sim. Porque são os homens que estão, de forma geral, sendo colocados num contexto social de agressores, de manipuladores. Exatamente. De homens que diminuem salários de mulheres, de homens que não deixam ela ter liberdade. Então, ou seja, se eu sou um homem consciente e não faço isso, eu vou estar a favor desse mecanismo e não contra. Só vai vir questionamento daqueles que não despertaram para isso. Porque aí é óbvio, ele vai se colocar com o ego no sentido de que ela quer direito para quê? Ela quer proteção para quê? Porque eu quero que esta mulher continue submissa. Eu quero que ela continue dentro de uma sociedade onde eu controlo. Sim. Entende? Sim. Então, é isso. Eu ouvi isso de um adolescente, ok, é um adolescente, ele está crescendo, está aprendendo. Mas homens adultos, nós temos que analisar quem é esse homem que está trazendo esse tipo de questionamento. Porque senão nós vamos ter homens que são conscientes, mas que, por terem consciência, não querem que essa mulher cresça. Então, ele faz um movimento contrário consciente. E terão homens que é por pura ignorância. Ignorância no sentido não de diminuição desse homem, mas no sentido de desconhecer mesmo a realidade. Né? Por não entender, ele acaba repetindo esse padrão de comportamento e essas falas. Mas a Lei Maria da Penha existe porque é uma mulher que foi agredida. É uma mulher chamada Maria da Penha que luta até hoje, né? Que fez da história dela uma missão de vida para ajudar outras mulheres. Sim. Né? Agora, quantos casos nós conhecemos de homens, de mulheres que matam homens? E aí nós temos... Muito pouco. E aí nós temos o Código Criminal também para isso, né? Sim. O homicídio, tá aí.
Né? Então, não é que aquela mulher não vai ser punida, mas aquela mulher não mata o homem pelo simples fato dele ser um homem. Já nós, mulheres, não. Nós morremos pelo simples fato de termos nascido mulheres. Sim. Porque esse mesmo homem que mata uma mulher, ele não mata um homem. Ele mata a mulher. Ele não vai matar um outro homem. Não. Mas a mulher ele mata. Ele não vai sair na porrada com o homem, mas com a mulher ele quer ir pra cima. Sim. Então é porque é mulher. Sim. Por isso a Lei Maria da Penha e não a Lei Maria João. Do João, né? Perfeito, Silvia, perfeito. E é exatamente isso. Porque... E os homens, eles tendem a se unirem. Né? Eles são, como a gente falou no primeiro bloco, eles são mais unidos. E quando tem uma situação... a gente mesmo já ouviu em algum momento... Em algum grupo, mas a fulana se separou, mas também aquela mulher era louca. Aquela mulher dava sossego pro homem. E muitas vezes, por quê? Porque eles sempre são os homens mais bonzinhos. O que você olha e diz assim, não, mas ele fazia isso? Não, ele não tem perfil que fazia isto. É o que mais nós vemos também. Olha, nos finais de palestras, as mulheres vêm falar comigo, elas falam, Silvia... E se eu te contar que nem a minha família acredita no que eu falo? Sim. Que ele vai lá e se faz de coitadinho. Isto. Se faz de vítima para minha família. Não tem boca para nada. Fica contra mim. Gente, isso acontece muito. Mas por quê? Voltamos ao mesmo ponto. A gente consegue... Vocês conseguem perceber que tudo caminha para o mesmo lugar? Sim. Construção social. A partir do momento que nós criamos uma sociedade patriarcal e machista, todos pensam daquela maneira. Todos pensam daquela maneira. Então, enquanto historiadora, né, que estudo a história, e a minha especialização é história de gênero, né, é trabalhar as questões da mulher na sociedade, isso é muito nítido. É somente quando a mulher começa a perceber isso, começa a se movimentar. Gente, olha, vamos voltar lá para a Grécia Antiga, onde foi criada o primeiro conceito de democracia. As mulheres não eram consideradas cidadãs. Lá no berço da democracia, no berço da civilização, mulher não era considerada cidadã. Um estrangeiro era considerado cidadão, mas a mulher não era. Não era. Né? Aí caminhamos ali para a Idade Média. A Idade Média, o que aconteceu com as mulheres, gente? Inquisição, queimadas como bruxa, perseguidas. Se a mulher era muito branca e ruiva, era filha do demônio, era morta. Era assim na Idade Média, no contexto europeu, né? Sim. Vamos fazer um recorte. Né? Na Europa era assim. Então, fala-se muito, e agora como, né, professora de história, lembrando de algumas coisas, fala-se tanto, né, que as civilizações do tronco tupi, do tronco guarani, ou seja, as civilizações consideradas indígenas, né, que nós chamamos, as civilizações indígenas, que elas são atrasadas, né? Infelizmente, há esse preconceito de dizer isso. Mas você sabe que as mulheres, dentro das civilizações indígenas, elas são vistas de forma igual. Não existe diferença entre homem e mulher. Não existe. Não existe, eles não têm esse olhar. Tem as civilizações oriundas, né, que se formam a partir do contexto europeu, que vai formar o Brasil. Né? Nós vamos trazer. E agora também de um contexto de historiadora, nós falamos também assim, mas as mulheres puderam trabalhar depois da Revolução Industrial, 1789. Quais mulheres puderam trabalhar? Porque as mulheres pretas sempre trabalharam. Sempre trabalharam. Né? Então, quais mulheres nós estamos falando? Nós estamos falando das mulheres de classe média, que antes eram só dos lares e agora puderam trabalhar. Porque aqui na formação do Brasil colônia, as mulheres pobres, mesmo sendo brancas, trabalhavam. Trabalhavam, sim. A região de Minas Gerais, por exemplo, quando começa o garimpo, né, e começa a exploração do ouro, as mulheres estavam lá trabalhando junto. Né? Então, elas estavam participando. Sim. Elas estavam colhendo café aqui no Paraná também. Mas, sobretudo, a mão de obra de mulher preta era a que predominava. Então, quando nós falamos de mulheres com direitos, nós temos que lembrar, num contexto histórico, de que nós precisamos olhar para
todas as Todas as mulheres. para que nenhuma seja sacrificada pela outra. Porque para que uma mulher branca pudesse estar dentro da sua casa na década de 20, de 30, muitas vezes, ela tinha uma empregada, uma doméstica preta dentro da casa, dormindo no quartinho. É isso aí. Então, nós temos que olhar a totalidade. Sim. Né? Para quais mulheres nós estamos pensando o direito da mulher? Então, a história nos mostra muito isso. A ONU, em 1975, que nós vamos ter também esse movimento a formação da ONU, que é 45, se eu não me engano, daí em 75, que ela faz a primeira grande conferência de debate sobre a mulher. Foi um marco importantíssimo na história, porque ali começa a se pensar enquanto nação, não enquanto um país apenas, mas as nações pensando o contexto da mulher. Sim. Né? E olha, podemos ir além, né? Veja que nós vamos abrindo o leque. Falamos de direitos das mulheres, mas e as mulheres que estão em países onde os seus direitos não são respeitados, onde nem existe direito? Nem existe. Né? Nós vemos aí, muitas pessoas criticam ela, mas eu confesso que tem um lado nela que eu acho que é muito importante, que é a Luana Piovani, que ela é bem polêmica, né? Sim. Mas a Luana Piovani traz realidades que ninguém quer ver. Né? Quando ela fala do que ela sofre no processo lá com a relação dos filhos, que é porque a forma como ela coloca soa talvez uma agressividade, não sei o quê, mas ela traz a realidade de muitas mulheres que vivem isso. Muitas. Um poder judiciário que muitas vezes não acolhe essa mulher. Lá em Portugal mesmo, ela fala muito sobre isso, lá não tem direito da mulher. Lá não tem direito da mulher. Lá não existe. Não. Vários países é assim. Né? Vamos pegar as mulheres do Oriente Médio, que sofrem até hoje mutilação dos lábios vaginais. Meu Deus. Então, gente, muita coisa. Muita muito coisa. longo o nosso processo de construção e de mudança. Sim. Tá? Nós precisamos caminhar muito. Então, esses discursos contrários a isso, eles são desfavoráveis. Né? Nós, mulheres, não podemos contribuir para isso. Quando nós criticamos aquela nossa amiga que resolveu divorciar e tocar a vida, nós estamos contribuindo para tudo isso. Fato. Né? Nós estamos alimentando, nós estamos dando um pouquinho mais de ração para esse monstro. Que é o monstro da misoginia. Sim. Né? Que joga contra as mulheres. Para quem assistiu aquela série Adolescência agora, né? Não sei se vocês assistiram, até recomendo para quem tem Netflix em casa. Adolescência. É uma série fantástica que traz um pensamento do movimento Red Pill e que traz também um pensamento sobre o ódio, a incitação ao ódio às mulheres. Eu não vou dar spoiler aqui, mas assistam. Assista. Vale muito a pena. Ela tem acho que 4, 5 capítulos, assistam, vale muito a pena. Ela vai mostrar o que está acontecendo no mundo digital hoje, a incitação ao ódio contra a mulher. De forma velada, mas que está ali fomentando a disputa entre mulheres, a disputa, seja profissional, seja uma disputa da roupa que aquela mulher usa, querendo formar padrões que todo mundo tem que se vestir daquele jeito, que aquele jeito é único. Eu falo aqui, a Cíntia Chagas, que nós vemos, né, que fala muito, tem coisas que ela fala que é um desfavor para as mulheres. Mulher elegante se veste não sei de que jeito. Mulher elegante é aquela que levanta cedo todo dia, vai trabalhar, cuida dos seus filhos de cabeça erguida e dá valor a quem ela é. Isso é uma mulher elegante. É uma mulher elegante, concordo Isso é uma mulher plenamente. elegante. Entende? Concordo Então, assim, são discursos de mulheres que desfavorecem. Desfavorecem. Outras mulheres. Porque você vai pegar uma mulher periférica que está passando uma situação difícil, que para ela ser elegante, para ela ser aceita, ela tem que estar com um coque, um rabo de cavalo, não sei das quantas. Se ela nem dormiu, se ela nem dormiu, essa mulher... Se ela nem dormiu, nós precisamos de mulheres que estejam nas redes sociais incentivando. Olhando para ela e diga, não importa, é isso, você tem Silvia, valor, sobre vista o que você tem, arregaça a manga. É isso. É o fato de eu trazer todos os dias no meu programa mulheres reais, mulheres do dia a dia, para realmente falar. Porque a gente também está
cansada de ver esses tipos de mulheres, infelizmente, muitas influenciadoras, que têm uma vida muito aconchegante. Sim. E fica fácil ela dizer no belo apartamento dela como tem que ser uma mulher elegante. Perfeito. E nós compramos nós essas ideias. compramos Nós não essas ideias. podemos comprar isso. Exatamente Por isso isso. precisamos de programas como esse, onde as mulheres são reais, onde falam de realidade. Nós Sim, precisamos fazer sim. com que programas como esse, com que vídeos como esses, que estão circulando nas redes sociais, cresçam. Cresçam. Porque é isso que as mulheres precisam ouvir de fato. Sim. Histórias reais, a realidade. A realidade. E a gente não ficar vivendo nesse mundo utópico, né? Esse mundo que não... Gente, que não vai nos levar a nada. E não te favorece nada, porque você abre ali, você vê aquilo e o que foi que ela trouxe de realmente importância para a sua vida relevante. Algo como você acabou de trazer aqui, questões do governo que estão aí para ajudar outras mulheres. Para dizer, olha, você tem sim, nós temos um apoio. Nos siga nas redes sociais, nos procure ali, me chame, mande mensagem. A gente tem uma maneira de te ajudar. Nós temos uma maneira de falar, você não está sozinha, mulher. Exatamente. E é bem isso mesmo, né? Nós estamos aqui à disposição, o que precisar. Eu, enquanto conselheira pela CDF, né? Enquanto mulher, né? Enquanto psicanalista, enfim... Estou aqui à disposição, né? Se você tiver uma dúvida, queira saber até do seu próprio município. Sim. O que é que tem de política pública aí que você não conseguiu ter acesso? Nós buscamos, né, através da Secretaria da Mulher do Estado, do Governo do Estado, entender o que é que tá. Nós recebemos no Conselho da Mulher denúncias e até ajuda de municípios, de né? municípios, né, Silvia? Eu acredito. Daquilo que às vezes trabalhos mesmo que deveriam ter sido feitos de uma maneira e não foi. Então, assim, a gente faz esse olhar, né? De olhar, de buscar esse município e falar, por que esse serviço não está sendo entregue como deveria? Então, é importante que essas mulheres fiquem atentas aos seus direitos. O que é que tem no seu município? Perfeito. O que é que tem no seu município? Leve, você é da igreja, leva para dentro da igreja isso. Sim. Descobre o que é que teu município tem de bom para as mulheres, que é público. E leva, fala na igreja, junta num grupo de mulheres, faz uma fala. Ah, Silvia, mas eu tenho vergonha de falar. Todo mundo tem vergonha no começo. De tudo, nós temos vergonha de tudo, é normal. Né? Mas vai soltando essa mulher poderosa que tem dentro de você. Vai soltando aquilo que tem em você. Esquece um pouco os padrões, esquece um pouco os julgamentos. Perfeito. Só vai. Sabe, se entrega para as tuas verdades. Não é para a verdade do outro. São para as suas verdades. E algo também que eu vou dizer, Silvia, que é muito importante, mulheres que vocês estão tendo aí, mas eu tenho os filhos pequenos. Lembre que eles vão crescer. E às vezes não é você abandoná-los, mas é você cuidar com um pouquinho de você. Então, quando você tiver uma oportunidade de um curso, de entrar numa plataforma e ver algo, se alguma amiga, alguém te convidou para você ir num network, vá, porque lá pode ter um emprego para você, lá pode ter uma oportunidade de empreendedorismo, lá pode ter uma oportunidade de você conhecer uma outra mulher, ou até mesmo de você aprender e ver o que está acontecendo com você. Quando você vai num lugar onde tem mulheres palestrando, trazendo essa verdade, como você trouxe aqui, isso faz o quê? Faz com que eu realmente comece a entender o que pode estar acontecendo comigo. Porque nós, às vezes, mulheres, eu entendo que a gente se apega aos filhos. Claro, nós somos mulheres, mães, mas eles crescem, eles pegam a idade deles. E você tem que cuidar, porque é onde você vai ficar. Dependente emocional de casamento, dependente emocional dos filhos e você, como mulher. Então, ter esse olhar também, Silvia, eu acho que é muito importante, porque as mulheres, quando nós temos muitas fases, e as fases de ser mãe é onde a gente abandona tudo e vira só mãe. Não que não seja importante, não é bonito, é claro, mas isso depois a gente tem que fazer recalcular a rota e falar assim, não, agora. Então, quando você deixa ele na creche, ele está bem cuidado. Vá para o teu emprego.
vá para um curso. Se você ainda não conseguiu colocar ele na creche, comece a ver onde você pode ter as possibilidades dentro do próprio governo com cursos. Temos aí o Sebrae, tem várias instituições incríveis que dão esse suporte para mulheres. Então, fazer essa busca também é muito importante, né, Silvia? Com certeza, com certeza. E muitas mulheres passam, inclusive até você trouxe isso, e eu tenho uma paciente minha da psicanálise que nós conversamos exatamente isso na última sessão. O quanto ela se anulou enquanto mulher por ser mãe. Sim. Né? E hoje os filhos estão adultos. Isto. E aí ela está vivendo uma situação que ela não tem coragem de contar para os filhos. Porque eles só veem ela como mãe. Sim. Né? Eles não enxergam que por trás daquela mãe tem uma mulher. Sim. Então, isso é muito comum também, muito né? Comum, nós assumirmos esse lugar, e que é muito lindo. Eu também sou mãe de 2 jovens. Então, é muito bonito isso, mas a gente precisa lembrar que, além de mãe, nós também somos outras. Né? Eu falo que dentro de nós existem outras. Outras, né? Perfeito. A minha filha me disse assim esses dias: mãe, por que você não é uma mãe igual a mãe de todo mundo? Ela tem 17 anos. Daí eu falei, o que é uma mãe igual a mãe de todo mundo? É uma mãe que fica em casa, que faz janta, que tem comida. Que faz bolo de chocolate. Aí eu falei assim, olha, eu não sei se é a mãe de todo mundo. Eu conheço muitas mães que são iguais a mim. Eu falei, eu acho que talvez a mãe de alguns amigos seus é que são assim, e tá tudo bem, filha. É que existem mães, mas lembre-se que antes da mãe ser mãe, o que a mãe é? Daí ela ficou pensando, não conseguiu achar a resposta. Eu falei, você não é estudante? Sou. Mas antes de você ser estudante, o que você é? Você não é minha filha? Antes de ser filha, o que você é? Fui fazendo ela pensar, eu sou uma mulher, né? Sou uma... Eu falei, pois é, eu também. Então, eu também tenho outros desejos, além de estar com você. Sim. Você é importante. Minhas horas com você é importante. Mas, para além disso, existem outros desejos, outros sonhos, outras vontades. E aí eu preciso conciliar o tempo. Então, realmente, eu não consigo estar aqui todas as noites fazendo janta para você. Mas eu consigo estar no sábado pra gente sair juntas. Eu consigo ir assistir o filme que você queria no cinema. Eu consigo desempenhar isso de outras maneiras. Sim. Aí ela ficou pensativa dela, mas... Aí eu ainda brinquei com ela. Falei, até porque a mãe nem cozinha muito bem, né? Vamos... Aí ela fala assim, é verdade, né, mãe? Você é tão boa em tanta coisa e outras você não é muito, né? Aí eu falei, mas sabe o que isso também é? É aquilo que a gente se dedica a fazer. Porque todos nós temos algo que nós somos apaixonados, filha. Perfeito. Você vai crescer e também vai se apaixonar por coisas. E quando você é apaixonado por uma coisa, que é um desejo que te realiza, você se aprofunda naquilo e não muito no outro. Eu não tenho uma paixão por cozinhar. Talvez se eu tivesse, como muitas mulheres têm, fariam aquelas comidas, que fazem aquelas comidas maravilhosas. Falei, mas eu faço outras coisas, que daí essas que não cozinham, não tem tempo para se dedicar igual eu. E elas se dedicam na comida. Falei, e assim nós somos. Cada uma dentro daquilo que gosta de fazer, como gosta de fazer. E assim nós vamos seguindo e tá tudo bem, eu falei para ela. E tá tudo bem. Aceita ali o que a mãe colocou para ela e ela entendeu. E é sobre isso também, né, Amanda e Silvia? E quais são os canais que as mulheres podem buscar mais informações para que elas descubram ali também os direitos delas, políticas públicas que já têm aí disponíveis para elas? Elas podem procurar os canais oficiais do governo, que a gente sempre fala isso, né? Os canais oficiais não tem erro. Lá fala tudo que nós precisamos. Então, vamos pensar lá, começar a nível federal. A plataforma Gov mesmo, e lá tem um mecanismo de busca, e ela pode buscar ali o que se refere a programas e ações voltadas para as mulheres. A plataforma tem até o Instagram, por exemplo, do Ministério das Mulheres. Lá também tem bastante informação. Aí vindo para nível estadual, né? E aí, claro, também os órgãos físicos, né? Sim. Elas podem ir na assistência, elas podem ir no posto de saúde, elas podem buscar os órgãos públicos físicos, né? As instituições, os equipamentos. Agora vamos para Estado. Também,
nós temos, né, a página do Governo do Estado do Paraná, o Instagram da própria CEMIP, né, que é a Secretaria da Mulher. Então, no Instagram da Secretaria da Mulher, na página da Secretaria do Governo do Estado, que leva até a Secretaria da Mulher, tem tudo isso que a gente comentou agora. O Conselho, agora, nesse momento, inclusive, nós estamos debatendo sobre a importância de criar uma própria rede para o Conselho da Mulher, porque como nós somos metade governo, o que acontece? Todas as informações do Conselho estão dentro da página do governo. Ela está linkada lá. Nós estamos agora discutindo se não há, talvez, a necessidade de desvincular no sentido de criar um outro canal, o canal do Conselho. Nossa, sabe? Perfeito. Que pode ser mais um lugar para que haja esses debates e discussões e levar informações, né? Então, mas existe, né, essas páginas onde ela pode estar buscando. E no seu próprio município, os canais oficiais da prefeitura, né? Ali também ela consegue informações. Nós temos em Curitiba, 156, né? Isso. 156, que também ela pode ligar ali para pedir, falar, olha, como que eu quero saber mais, o que tem em Curitiba para mulher, quais são os programas da prefeitura. Então, ali ela pode ser encaminhada para as informações pertinentes. E as próprias regionais também, né? Aqui em Curitiba nós temos as regionais, né, da cidade, que ela Sim. pode buscar nas ruas da cidadania. Então, você, mulher, aí no seu município, busque os órgãos públicos, né? Eles têm essas informações, eles sabem. E mais, até para você descobrir como que está o seu município em relação a isso. Porque pode ser que ainda muitas políticas públicas não tenham chego lá ainda, né? E também, que eu acho muito importante, Silvia, é seguir nas redes sociais. Às vezes você deixa ele de seguir uma influencer que não te está levando a nada. Esse projeto que foi agora e já vinculado, ele foi soltado nas redes sociais. Nas redes sociais da CEMIP, inclusive. Essa leiturinha que eu fiz aqui. Eu estava no dia da abertura, que foi lá no Palácio do Governo, né? Então, nós, conselheiras, estávamos presentes. Aliás, nesse dia, tem até uma boa notícia. O Governo do Estado do Paraná lança o projeto da construção da Casa da Mulher Paranaense. Tá? Então, nós vamos ser o primeiro estado que nós vamos ter essa casa. Então, nós já temos a Casa da Mulher Brasileira, né, que é específico para o atendimento às mulheres, né, vítimas de violência, mas nós vamos ter a Casa da Mulher Paranaense, que não é um lugar que vai tratar apenas como equipamento de primeiro apoio para encaminhamento para mulheres vítimas de violência, mas que vai trazer outras coisas, né? Vai falar sobre encaminhamento para o mercado de trabalho, vai trazer muitos serviços. Então, se eu não me engano, são 12 casas que serão construídas pelo Estado, tá? Os municípios que têm condição, né, de aporte desse equipamento. É um equipamento que vai ser construído pelo governo do Estado, mas vai ser gerenciado pelo município, né, pela prefeitura, então, em parceria. Então, são equipamentos importantíssimos. Né? É dinheiro público indo para o investimento às políticas públicas das mulheres, né? Então, começamos com 12, mas vamos aí continuar lutando para que nós possamos ampliar, né? Ampliar, e que maravilha, que notícia maravilhosa para as nossas mulheres aí. Logo que é mais nós teremos, vou trazendo aqui para vocês mais notícias, né, para ir acompanhando esse maravilhoso projeto que é a construção das casas da mulher paranaense. Nossa, né? Perfeito. E realmente não podemos também ficar focado, que é o importante, somente ali na questão dos abusos e realmente ali da violência, mas sim o que trazer para essa mulher. Qual é o apoio que nós podemos estar dando para essa mulher? É o que a gente chama de política preventiva, né? Exatamente isso. Não política de reparo, né? Que é aquela depois que já aconteceu o dano, entra uma política pública. Essas são importantes, mas nós temos que pensar também na política pública de prevenção. Para que ela não precise chegar. Né? E que ela ali esteja, se sinta acolhida, que ela realmente possa voltar para o campo de mercado, que é muito importante hoje para as nossas mulheres. Muitas mulheres hoje realmente estão ali cuidando dos seus lares sozinhas. Mulheres que foram abandonadas por conta de doenças como o câncer, mulheres que foram abandonadas porque os filhos têm alguma deficiência, principalmente crianças que hoje a gente sabe do autismo, quantos e muitos homens que se dizem homens que não são, acabam dizendo que não aguenta, não consegue passar por esse processo e some e deixa essa mulher totalmente desamparada. E aí ela tem que cuidar da saúde dela,
e ainda sustentar esse filho, essa filha e dar conta de tudo. Quando vem essa proposta do governo, que é incrível, realmente é para quê? Para dar esse suporte para a mulher. Ela se sente mais protegida, né, Silvia? Ela precisa visualizar esses equipamentos. E saber que ela tem aonde recorrer, que ela tem um lugar para buscar, né? Eu tenho um projeto social que ele se chama Ela Curitibana, né? Onde nós fazemos ações voltadas para a mulher. E quando eu comecei esse projeto, uns 5 anos atrás, eu falava muito sobre isso, sabe? Eu falava assim, eu queria construir aqui em Curitiba a Casa Ela Curitibana, que seria uma casa e que hoje, né, olhando o projeto das casas da mulher paranaense, vai muito ao encontro daquilo que... Mas por que eu pensava aquilo? Justamente por já estudar muito sobre isso. Então, quando a gente já está inserido nesse contexto de pensar política pública para a mulher, você já vai e pensa, pô, podia ter isso, uma casa que tivesse essa assistência, que te encaminhasse para o emprego, né, empresas vinculadas aqui que ofertassem vagas. Então, tudo isso a gente, né, vai trazer cursos, palestras, para que essas mulheres pudessem compreender mais, saber que ela tem ali um auxílio. Então, e daí agora vendo a casa, né? Então, assim, nós estamos no caminho certo, né? Nós estamos, de fato... E o que eu acho muito importante é que o governo do Estado, ele ouve as mulheres, né? Então, assim, através desses conselhos, através desses comitês, nós somos ouvidas. Sim, né? Essas mulheres, dentro do conselho, na verdade, eu até nem falo muito. Nós temos outras lá que estão há anos-luz na minha frente de conhecimento, de luta, né? Então, que fazem um trabalho fantástico dentro do conselho, né? Fantástico, tanto da sociedade civil quanto das conselheiras governamentais, né? Que tem uma experiência incrível, né? Então, assim, eu fico lá ouvindo, fico só aprendendo mais com elas, né? E crescendo, né? Então é isso, né? Nós estamos aqui sempre assim, né? Sempre assim. Eu tô crescendo com as mais velhas, com aquelas que estão ali, aprendo também com as mais novas, e assim vai indo, né? Vamos juntas construindo um novo futuro, né? E isso que é o importante, é estar mulheres unidas, mulheres uma apoiando as outras, cada uma na sua fala, cada uma na sua profissão, cada uma buscando ali o melhor para que todas as mulheres ganhem. Não é apenas uma ganhar. Ah, mas ela tá lá, ganha isso, ganha aquilo. Não, ela está ali porque ela conquistou, porque ela passou dias e dias estudando, porque ela não sabe quantas horas por dia ela estudou para conseguir estar ali, né, merecedora, com muitas críticas às vezes, recebendo muitos não. Principalmente quando se envolve muito em questão de política, a gente sabe que ainda é um lugar onde tem muitos homens e que vocês, quando vocês chegaram aonde vocês estão, a gente só tem que estar feliz e dizer parabéns, porque também é uma luta diária que vocês enfrentam, né, aonde vocês estão, porque sempre foi muito pro lado do homem. A política, então, nem se fala. Se as profissões já eram, imagine a política. E a gente está conseguindo aí trazer esse outro olhar, esse cuidado, né? E colocando mulheres, Silvia, que lá entende a dor de uma outra mulher. Porque o homem, ele pode ser ali solidário, mas ele não sente a dor de uma mulher. Não, é verdade mesmo, né? Ele pode nos ajudar ele nos nesse apoia, processo. E que bom, porque nós estamos lado a lado. Mas sentir mesmo mas somos sentir nós, né? somos nós. Então é isso aí que a gente tem que estar falando e olhando para as mulheres. E vocês falaram no comecinho do programa que tinha uma novidade para contar, né? Uau, temos! Então, gente, a partir de terça-feira teremos um novo quadro com essa mulher incrível que está aqui comigo. A gente já vinha conversando e agora a agenda começou a dar certo ali a agenda dela. E ela vai ter aqui também um quadro na Rádio Paraná Oficial. Obrigada, Silvia, por ter aceito. Fico muito feliz de você estar comigo e falando realmente de mulheres. Então, a gente vai falar esse cuidado, a proteção e tudo isso que realmente é envolvido, você com toda a tua bagagem, você vai trazer de esclarecimento para as nossas mulheres. Eu que agradeço, né? Eu agradeço muito, né, para essa oportunidade de nós podermos ampliar, né, as nossas vozes, ecoar para as nossas ouvintes, para que elas pensem sobre si, para que elas conheçam um pouco mais dos seus direitos, para que elas conheçam um pouco da história das mulheres, né? Aquelas que vieram antes de nós e foram construindo essa base para que nós estivéssemos aqui hoje.
Então, é muito gratificante, né, ter esse momento aqui, onde nós vamos falar de saúde mental feminina, onde nós vamos falar sobre os direitos da mulher, né, onde nós vamos trazer essa perspectiva e abordagem do empreendedorismo feminino, mas sob uma abordagem que também fala dessa essência feminina, no sentido de que como ela constrói isso, essa base sólida, né, dentro de si, através do autoconhecimento e também do conhecimento das leis. Sim, né? e também falarmos de você trazer muito o que está acontecendo dentro de todo o governo, o que ele está fazendo em relação à mulher, aonde que pode ir, quais são os lugares que nós, mulheres, podemos estar e devemos estar e saber ter esse conhecimento. Então, fico muito feliz. Eu acho que já deu certo, já não tem nem o que dizer, porque desde a primeira vez que eu consegui trazer a Silvia para cá, e ela ainda é nossa vizinha. Meu consultório, isso foi coincidência, né? Muita coincidência, não foi nada Silvia. programado, gente. Não, nada programado. O meu consultório de psicanálise, né, o Inter Psicoterapias, fica aqui no andar de cima, né? E foi muita coincidência mesmo, muita né? coincidência, e eu fiquei muito feliz, e a gente foi conversando, e aí agora estamos bem alinhadas aí. É um prazer ter você conosco aqui na Rádio Paraná Oficial, como mais uma colega, mais uma mulher aí trazendo assim muitas propostas, muitas ideias, muitos assuntos e ter muita propriedade para falar. Então, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Eu que agradeço. Ao programa eu que Empreendendo agradeço com a Elas. vocês duas, meninas. Você também, né, que faz esse programa incrível. Então, assim, nós seremos aquelas que vamos estar nesse apoio dentro do programa, né? Mas as estrelas principais são vocês duas, né? Não, aqui agradecer aqui, né, a Rádio Paraná Oficial, que dá esse espaço para as mulheres. Espaço. Não são todos os lugares que abrem espaço para as mulheres. A gente sabe disso, né? Sabemos. Que abre espaço para a mulher, que deixa ela falar livremente, que dá essa autonomia. Então, a Rádio Paraná está de parabéns, né? Sim. Por acolher as mulheres também e nós termos esse tempo, né? Um programa de 2 horas para poder falar e discorrer sobre as mulheres, né? Então, e com quadros incríveis que já tem. E a gente veio agora para somar, né? Para somar e deixar esse programa mais importante do que já é, mais brilhante do que já é, e crescer cada vez mais. Porque nós somos as estrelas do céu. Uma estrela só não Exatamente. Vai brilhar, mas várias estrelas no céu. Agora já temos aí, as estrelas do céu. Porque realmente eu sou muito feliz, grata ao nosso diretor Alexandre Domingues, quando ele fez o convite para mim, eu vim e ele não sabia que ia ser desse jeito, e a gente foi pensando, e começou a vir aqui as mulheres, e hoje eu estou muito grata sempre por ele. Já vamos fazer 1 ano aqui no programa e sempre cada vez inovando mais, e ele dando sim essa abertura de são todos os dias. Imagine você, Silvia, que são todos os dias. Geralmente é um lugar que se tem, um dia na semana, e a mulher fala muito pouco, e eu tenho a felicidade de ter aí um programa de 2 horas diário, todos os dias, de segunda a sexta, junto logo com o dele, que também é um programa de muita audiência. Então eu venho com essa responsabilidade de manter a audiência dele, porque o programa dele é um sucesso, e logo vem o meu aí também diariamente junto com o dele. Então eu sou muito feliz, muito grata, e trazer essas mulheres. Isso aqui tá virando um time de seleção brasileira lá quando ganhou a Copa, porque agora ele tá deixando a desejar. Mas não, vamos falar o seguinte, da futebol feminino. Pronto, é o time brasileiro de futebol feminino. Então é isso aí. Feliz. Quero, Silvia, que você deixe já aqui teu Instagram, por gentileza, se puder deixar também em casa o teu e-mail, telefone, o que você tiver, fica à vontade para as nossas ouvintes. Eu tenho o meu Instagram, que é silviawinter.pr, e tenho o Instagram que eu estou desvinculando ali, criando o Instagram próprio da Winter Psicoterapias, né? Porque o meu espaço terapêutico eu atendo, né, enquanto psicanalista integrativa, grupos de mulheres, online e presencial. Mas também tem outras, como a gente falou agora, né? É um espaço que não precisa brilhar só com a Silvia. Então tem outras terapeutas que também atendem lá agora. E aí eu tô, né, desvinculando. Então tem o Instagram também da Winter Psicoterapias, porque ali são outras mulheres que vão estar também nesse Instagram falando sobre saúde mental feminina e trazendo elas para cá, porque agora também você aí, o quadro é seu. Eu só sou aqui só. Não, com certeza. Vamos caminhar entre a história, a política, a saúde mental. Vamos trazer aí um compilado, gente, que essas coisas se complementam. Lembrando que nós somos mulheres, e mulheres faz muita coisa, e muita coisa
muito boa. Tudo junto. Eu consigo lavar, passar, cozinhar, buscar o filho, fazer um bolo ainda e ainda trabalhar, gente. Então, não duvide que vai ser esse programa aqui na terça-feira. Já vai ser na próxima terça-feira. Hoje a gente estava dando esse spoiler, mas vai vir muita coisa boa aí. A gente vai fazer todo um movimento aí para que já é um sucesso. Silvia, grata, muito obrigada novamente por você ter aceito, por estar aqui comigo, muito feliz e que a parceria aí dure por muitos e muitos e muitos anos. Eu que agradeço. Vai durar sim, né? E vocês são mulheres incríveis. E nós podemos até dizer que aqui esse programa, né? Empreendendo com Elas, é esse céu, né? Que são várias mulheres brilhando. Várias mulheres. E eu finalizo dizendo que, como eu trago essa metáfora do céu, existe uma estrela também, né? Que ela se chama Shedar. E essa estrela é a menor estrela, porém é uma das que mais brilha no céu. Nós vemos ela e às vezes nem sabemos que o nome dela é Shedar. Ou seja, nós somos mulheres assim, que às vezes nós nos sentimos tão pequenininhas, mas já não percebemos o tanto da nossa potência e do nosso brilho. Né? Então aqui é esse despertar, para que a gente se olhe e perceba que nós, às vezes, somos essa Shedar que está ali, quietinha, miudinha perante as outras, mas que já está brilhando muito mais, que está crescendo, que está evoluindo e que se soma com o brilho das outras e que juntas nós formamos essa constelação, né? Perfeito, que lindo e que propósito, hein? Lindo, lindo, lindo. Obrigada, minha amiga. Já vou chamar você assim. Obrigada, minha amiga. Eu que agradeço. Eu finalizo deixando um beijo aí para as minhas patrocinadoras. Não posso deixá-las de mandar um beijo para elas todos os dias, gente. Vamos lá. Começando por Débora Ribeiro, Dani Bassetti, Amanda Carneiro, Simone Leal, doutora Marcela Perucini, Mirtz da Rafael, corretora de seguros, Elva da Bazar Alfaiataria, Ana Cristina da Movida Fitness, Geise da Oxiguria Resina, Letícia da Universidade Positivo, Karen, especialista em loiros, Fran, Boutique Moda Fitness, Ali da Ozahara, Fernanda do Empório Francisca Inotativa, DDN Cintas Turbolipo, Malk da Company e a equipe da Alivimed. Muito obrigado por todos vocês estarem comigo aí, me apoiando e muito feliz por vocês, por mulheres estarem comigo. Grata por mais um dia. Até amanhã, se Deus quiser. Amanhã tem o quadro com a diva Saúde, Beleza e Bem-Estar. Beijo, beijo. Até amanhã. Fui. Tchau, tchau. Tchau.